Aqui diretamente da cidade de Split, dentro da Citadela de Diocleciano, e vamos explorar juntos e descobrir a joia dessa citadela, que é o Palácio de Diocleciano. Agora a gente está deixando o navio e vai direto para o nosso hotel em Split, e eles levam a gente nesse carrinho de golfe aqui. Tô me sentindo num tuk-tuk na Índia. Olha. Diz que aqui as leis de trânsito não são tão respeitadas. Muita gente não tem a carteira de motorista porque é cara, mais de 1.000 euros para tirar. E muita gente não obedece às regras de trânsito, como farol vermelho, faixa de segurança, etc. Chegamos aqui no nosso apartamento, bem no centro da cidade de Split. Fica nesta rua aqui. E ó, como curiosidade, olha os buracos de bala na parede. Resquícios da guerra da Iugoslávia. Estamos aqui na feira da Croácia. Eles têm muitas frutas secas aqui para vender. Ó, aqui na barraquinha, em todas as barracas tem essa pele de laranja e pele de limão. E esse figo, que parece verde, mas é super docinho e vermelho por dentro. Tá vendo? Ele é pequenininho e verdinho. E tem bastante mel também. Tem uma barraca de mel aqui na frente, porque aqui tem muita abelha e tem muitos apiários aqui. Então aqui, ó, por exemplo, tem a barraquinha com vários tipos de mel. Olha quanto. E aqui a barraquinha de lavanda, ó, com sachêzinhos de lavanda, que também é uma flor típica aqui da ilha, ó. Eles vendem geralmente os sachêzinhos junto com o óleo, e aí você pinga o óleo no sachêzinho para colocar nas roupas. Vamos entrar agora na cidade antiga, que na verdade tudo isso aqui era o Palácio de Diocleciano. Então essa é a cidade amuralhada que fica em Split. Esse desenho foi feito em 1584, então ela foi construída a mando do imperador Diocleciano. Ele construiu o palácio dele, e que funcionava como uma fortaleza militar, palácio, e vários súditos moravam dentro dele. Então, percorrendo a cidade antiga de Split, é praticamente percorrer essa antiga cidade que era o Palácio de Diocleciano. Esse portão aqui atrás de nós é um dos 4 portões de entrada da cidadela de Diocleciano. A cidade tinha 2 ruas principais, a Cardo, que cortava de norte a sul, e a Decumanos, de leste a oeste, e bem no meio da cidade ficava a pracinha central, onde hoje temos o restaurante Luxor, o templo de Júpiter, e do lado havia o mausoléu do Diocleciano. Agora a gente chegou aqui no Peristilo, que é a praça central da cidadela de Diocleciano. Aqui era o centro da vida naquela época, quando o palácio realmente estava ativo. Hoje é lotado de turistas e tem esse restaurante aqui que se chama Luxor, que você come dentro desse antigo templo romano. Tem gladiadores, tem apresentações de música durante o verão. Aqui é o centro da cena cultural de Split durante o verão. E aqui a gente consegue escutar a torre sineira, marcando que são 12 horas agora. O Luxor, ele fica aqui, e essas almofadinhas aqui são do restaurante. Então você pode sentar aqui, pedir uma bebida e ficar admirando a praça.
Diocleciano. Essa mesma praça, bem aqui, ó, está o templo de Júpiter, que tem uma esfinge egípcia aqui. Ou seja, não precisa ir ao Egito para ver a sua primeira esfinge. E essa é a fila para conseguir entrar, comprar o ingresso para entrar no templo de Júpiter. Comprado o ingresso, esse ingresso a gente pagou 80 cunas, aqui ó, são mais ou menos 10 euros. Esse ingresso de 80 cunas dá acesso a esses 5 locais: a catedral, que é o mausoléu do Diocleciano, a cripta, o batistério, que fica no templo de Júpiter, o templo de Cibele e a torre Cineira. Começamos pelo templo de Cibele, que hoje abriga um museu com relíquias da época. Os livros de registro da igreja. A foto do Santo Domênico fazendo registros naqueles livros que a gente viu nas vitrines anteriores. Na época do Império Romano, a Dalmácia era uma província do Império Romano e a sua capital era Solena. Nessa cidade nasceu o Diocleciano no ano 244 a.C., numa família humilde, mas ele obteve muito sucesso no exército e acabou virando um dos mais cruéis imperadores romanos, o Diocleciano. Esse aqui é o busto do Santo Domênico. Esse aqui é o batistério, que está aqui no ingresso, que fica dentro do templo de Júpiter. Construído entre os anos de 295 e 305 a.C., como parte do palácio de Diocleciano. No século VII ele foi transformado em um batistério como complemento à catedral que tem em frente, que também foi a conversão do mausoléu do Diocleciano em catedral. Então aqui você tem o batistério todo decorado, o Júpiter, o templo era em homenagem a ele. Então o teto é formado por 64 painéis individuais, todos decorados, e cada um representa cada uma das emoções do ser humano. O templo ele tinha uma varanda que estava sustentada por várias colunas romanas e essa é a única que sobrou. A esfinge de ônix negra também existia na época do templo, porque ela foi trazida pelos romanos do Egito. Na porta do templo também está o sarcófago de um antigo rei croata. Agora, indo por essa ruinha estreita, a gente vai sair em frente à igreja e à torre Cineira. Atrás, com essa forma octagonal, a gente tem a catedral de Santo Domênico. Foi ao longo dos anos, vários outros edifícios foram sendo incorporados a essa cidade construída a mando do Diocleciano, que foi construída no século IV. E um dos edifícios que foram agregados a essa cidade foi a igreja de Santo Domênico. E curiosamente, esse santo ele foi morto a mando do próprio imperador, porque ele era contra o cristianismo. A gente vai entrar na igreja, na Catedral de São Domênico. Da mesma forma que no templo de Júpiter, ó, a varanda, que era sustentada por essas colunas romanas que protegiam a entrada do mausoléu, também foi destruída com o passar dos anos. Essas paredes têm 27 metros de altura e as portas têm quase 3 metros. O mausoléu foi construído durante a construção do palácio do Diocleciano e essas pedras foram trazidas principalmente da Grécia e do Egito, porque aqui eles não tinham esse material. A partir do século VII, esse mausoléu foi transformado na Catedral de São Basílico. E, coincidentemente, o imperador Diocleciano foi um dos mais cruéis em relação à perseguição dos cristãos. E o seu mausoléu foi transformado em uma igreja cristã. Inclusive, lá dentro tem a estátua do Santo Domênico, que ele perseguiu e matou, e a estátua do Santo Anastácio, que ele mandou matar afogado também. A gente está aqui agora na parte de trás do altar principal, que é esse daqui, onde fica o órgão da igreja.
e os assentos que faziam parte do antigo monastério beneditino do século XIII. Inclusive essas partes de madeira, essas treliças foram todas entalhadas pelos monges beneditinos, representando fitas entrelaçadas, mescladas com figuras de folhas e animais, e também estão representados 6 dos apóstolos de Cristo. Ao redor das paredes há várias pinturas com cenas da vida do Santo Domênico, que, como eu já falei, é o padroeiro da cidade de Split e cujas relíquias estão enterradas aqui também nessa igreja. De Santo Domênico, a gente vê aqui a figura do Santo Domênico. Aqui a Nossa Senhora que guarda os restos mortais do santo que ainda estão aí dentro. Do lado esquerdo a gente encontra o novo altar do Santo Domênico, construído em estilo barroco em 1770. E acima está o crucifixo mais antigo da igreja em forma de Y. E aqui do lado esquerdo do altar principal a gente tem o altar de Santo Anastácio com a corda aqui representando a sua morte, porque ele foi afogado a mando do imperador Diocleciano. Vai entrar na cripta, que é onde fica o túmulo do Diocleciano. Você não quis entrar na pirâmide do Egito? É mais ou menos assim. Dentro da cripta tem um altar a Santa Luzia. A gente vai visitar a Torre Cineira, a entradinha por aqui, ó. Super altos. Aqui a gente está no primeiro andar da torre. Dá pra ver a entrada aqui pra praça. De outro lado a gente consegue ver o mar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar. Tchau e até o próximo!